Olá pessoal, beleza? Vamos então responder a questão 2 do capítulo 2 do volume 1 do Halliday, nona edição. Essa questão diz o seguinte: calcule a velocidade média nos dois casos seguintes. A. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a metros por segundo em uma pista reta. Veja que aqui nós temos um erro nessa nona edição, que é não ter fornecido o valor da velocidade média, né? Então eu peço a vocês que corrijam isso aí. Essa velocidade não fornecida é 3,05 metros por segundo, ok? No item B ele pede para calcular a velocidade média da seguinte forma: você caminha 1 minuto com uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre por 1 minuto a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. No item C ele pede para você construir os gráficos da posição x em função do tempo nos dois casos A e B e mostrar de que forma a velocidade média poderia ser determinada a partir desse gráfico. Ok, esse é um caso particular de cálculo de velocidade média, porque você observa que no item A desse exercício, o móvel percorre distâncias iguais com velocidades diferentes, né? Distâncias iguais. E no item B, ele percorre distâncias diferentes em tempos iguais. São casos particulares para cálculo de velocidade média que eu acho que é bastante importante você saber calcular e é até interessante saber uma equação que eu vou demonstrar aqui para vocês, para quando isso acontecer, você calcular diretamente a velocidade sem fazer muitas contas. Então, no item A, o que nós temos? Vamos lá. Nós temos o nosso corpo, ele está percorrendo distâncias iguais. Então, vou chamar aqui, ele percorre x1, que você pode chamar simplesmente de x, né? Vamos chamar simplesmente de x, já que as distâncias serão iguais. E depois ele percorre x também, mais x. Na primeira parte, ele vai a uma velocidade de v1 e depois ele vai a uma velocidade v2. Certo? Ele pede para você calcular a velocidade média no percurso todo, do ponto inicial até a posição final. Bom, beleza. O que não foi fornecido aqui para a gente é o tempo. Então vamos chamar, vamos dizer que nessa primeira parte do movimento ele gasta um tempo que eu vou chamar de T1, ok? T1. Nessa primeira parte do movimento ele vai gastar um tempo T1. Nessa segunda parte do movimento ele vai gastar um tempo T2. Tudo bem? E nós vamos ter que calcular esse tempo aí. A velocidade média, por definição, ela é calculada da seguinte forma: a velocidade média é o deslocamento ΔX sobre o tempo ΔT. E aí, como ele quer que você calcule a velocidade média no percurso todo, você vai substituir os valores que foram fornecidos aqui para você nesse exercício. Eu vou demonstrar para você a equação para que você possa fazer uso dessa equação futuramente, sem precisar fazer muitas contas. Então, quem é o meu ΔX? O meu ΔX é o x percorrido na primeira parte do movimento, que eu chamei de x, mais o deslocamento na segunda parte, que eu também chamei de x. E o tempo vai ser t1 mais t2. Beleza, aqui sem muitas complicações, o meu deslocamento total é 2x e meu tempo t1 e t2 eu vou ter que calcular, certo? Pela definição, a velocidade média é ΔX sobre ΔT. E isso vai me dar que o tempo é igual a ΔX sobre a velocidade média, ok? Daqui nós temos o seguinte, ó, que o tempo 1, eu não estou colocando delta, né? Porque para facilitar as minhas contas, vai ser x, o tempo 1 é o deslocamento da primeira parte, que é x, sobre a velocidade 1, que eu chamei de v1, ok? Nós vamos pegar esse valor e vamos substituir aqui no lugar do T1. Eu vou fazer essa conta já, porque eu vou precisar disso para fazer o gráfico futuramente, certo? O gráfico do item C. Então, já vou fazer essa continha aqui, porque eu vou usar isso futuramente. O meu ΔX vai ser 73,2 metros, ele percorre 73,2 metros a uma velocidade de 1,22. Se você fizer essa conta, vai dar 60 segundos, certo? E o tempo 2, quem é o tempo 2? É o deslocamento da segunda parte, que também é x, eu chamei de x, sobre a velocidade, que é v2. Vamos já calcular também esse valor. Ele percorreu 73,2
a uma velocidade de 3,05 metros. Mandei vocês corrigirem, né? Não foi fornecido esse valor, mas estou corrigindo aqui. Fazendo essa continha aí vai dar 24 segundos. Ok? Vamos guardar isso para o gráfico no item C. Por enquanto, vamos pegar esse valor de T1, certo? E esse valor de T2 e vamos colocar aqui na nossa equação. Então, vai ficar x sobre V1 no lugar do T1, mais x sobre V2 no lugar do V2. E aqui, o que nós vemos? Nós vemos que nós temos uma soma de frações. Vamos, então, resolver isso aí, ok? Vai ficar 2x sobre, somando essas duas frações, vamos ter que tirar o mínimo de V1 e V2. O mínimo de V1 e V2 é V1 vezes V2. Ok, V1 vezes V2, dividindo por V1 vai dar V2 vezes x, então vai ficar x vezes V2, mais V1 vezes V2 dividido por V2 vai dar V1 vezes x, então vai ficar x vezes V1. Ok, em cima nós temos 2x, vamos deixar isso por enquanto. Embaixo vou colocar esse x em evidência, e aí vai ficar V1 mais V2 sobre V1 vezes V2. Resolvendo isso aqui, certo? Podemos simplificar o x. E aí multiplica pela fração inversa. Vamos chegar numa equação que é o seguinte. 2 vezes V1, já resolvendo, ok? Já resolvendo. 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. E aí é o seguinte, toda vez que isso acontecer, ou seja, toda vez que um móvel percorrer distâncias iguais, em tempos diferentes, você, para calcular a velocidade média, basta usar essa equação aqui, ó. E aí você vai ter a resposta direto. Nós perdemos um tempo para chegar nessa equação, mas a partir de agora, se você quiser, você pode aplicar essa equação sempre. Então, a velocidade média nesse meu exercício vai ser, então, velocidade média vai ser 2 vezes 1,22 vezes 3,05 dividido por 1,22 mais 3,05. Fazendo essa continha aí, nós chegamos a 1,74 metros por segundo. E aí nós temos resolvido o item A. Tudo bem? Vamos já resolver o item C desse exercício, né? Porque eu já estou com todos os dados aqui, então acho que já compensa já fazer o item C, certo? Então, resolvendo o item C, ele pede para você construir o gráfico da posição, certo? Em função do tempo. Beleza, já tenho todos os valores aqui, então está super simples para a gente construir esse gráfico. Então, é x por tempo, x em metro, tempo em segundo, certo? Ele percorreu duas distâncias iguais, então é 73,2 metros e 73,2 metros. Então, 73,2 metros, 73,2 metros. Mas aqui a gente tem que somar 73,2 metros no gráfico, certo? Então, vai ficar 146,4 metros. Ele percorreu 73,2 mais 73,2. Então, no total, vai dar 146,4. O primeiro 172, desculpa, os primeiros 73,2 metros ele percorreu em 60 segundos. Lembra que nós já fizemos essa continha aqui, ó? Então, 60 segundos. Beleza? Marcar 60 segundos aqui. E depois, para percorrer mais 73,2 metros, ele gastou apenas 24 segundos. Observe que ele está bem mais rápido na segunda parte do movimento. O meu gráfico não está, obviamente, em escala, certo? Então, vamos marcar esses dois pontos aqui. Ok. E aí, agora é só você, então, construir, ligar os pontos, né? Então, vamos lá. Ele percorreu, ele faz isso, né? Pá, e depois ele faz isso. Observe que a inclinação na segunda parte do movimento é maior do que a inclinação na primeira parte, o que indica que a velocidade na segunda parte é maior, certo? Ele pede para você como que você poderia calcular a velocidade média a partir do gráfico. Para isso, bastaria você calcular, né,
a inclinação dessa reta aqui, certo? Que liga o ponto inicial ao ponto final. Se você calcular a inclinação dessa reta, você tem a velocidade média também, certo? Agora vamos resolver o item B desse exercício. Para resolver o item B, vamos proceder da mesma forma que procedemos no item A. Só que agora nós temos... agora é um outro caso especial em que ele percorre distâncias diferentes, porém ele gasta tempos iguais para percorrer essa distância, né? Então aqui ele vai percorrer uma distância, que eu vou chamar agora de x1, e depois ele percorre mais uma outra distância, que eu vou chamar isso de x2. Na primeira parte do movimento, ele gasta um tempo t1, e na segunda parte do movimento, ele gasta um tempo t2. Beleza? Pela definição da velocidade média é o deslocamento, ΔX, sobre o tempo, ΔT. O deslocamento, pelo meu desenho, é x1 mais x2. E o tempo é t1 mais t2. Só que agora os nossos tempos são iguais, né? Estou chamando de t1 mais t2, mas eu poderia chamar simplesmente de t, né? Poderia ser t mais t, t mais t. Agora, quem é x1, quem é x2? Vamos lá. Para a definição de velocidade média é ΔX sobre ΔT. O que me dá que o tempo... o que me dá que o ΔX, o deslocamento, ΔX é velocidade média vezes o tempo. Ok. Daqui nós temos que x1 é v1 vezes o tempo, t. E x2 é v2 vezes o tempo t. Vamos pegar esses valores e vamos substituir aqui no lugar de x1 e x2. Mas eu já vou aproveitar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no item A e já vou deixar esses cálculos prontos para fazer o item C, certo? Que é o gráfico do movimento. Na primeira parte do movimento aqui, o móvel vai a 1,22 metros e gasta 1 minuto, certo? Que é 60 segundos. Que são 60 segundos. Fazendo essa conta, eu vou achar 73,2 metros. E depois, ele vai a 3,05 metros por segundo em 1 minuto, 60 segundos. E para isso, então, fazendo essa continha, vai dar 183 metros. Eu vou precisar do tempo do deslocamento total. Então, já vou somar esses dois valores aqui, certo? E deixar isso para o item C. Somando esses dois valores, o nosso móvel vai percorrer um total de 256,2 metros. Certo? Então, voltando aqui ao nosso exercício, vamos lá. x1 mais x2. Quem é x1? x1 é v1 vezes o tempo t. Está aqui, v1 vezes o tempo t, mais x2 é v2 vezes o tempo t. Aqui eu posso colocar o t em evidência. Vai dar v1 mais v2. Certo? E embaixo eu vou somar 2t. E aí eu posso simplificar o t e eu caio nessa seguinte equação, que é uma equação muito importante. Toda vez que o móvel percorre distâncias diferentes, porém ele gasta tempos iguais, t, que aqui eu estou chamando de t1 mais t2 no meu desenho, mas aqui ó, t e t. Toda vez que isso acontece, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. E aí essa equação facilita muito na hora de fazer cálculo, né? Toda vez que isso acontecer. Então, o que eu tenho? Vamos substituir os valores para resolver esse exercício. Então, a velocidade média vai ser V1, 1,22 metros por segundo, mais V2, que é 3,05 metros por segundo, dividido por 2. Fazendo essa continha aí, já fiz essa conta, 2,14 metros por segundo. 2,14 metros por segundo. Ok? 2,14 metros por segundo e você já respondeu o item B. Terminando o item C agora, que é o outro gráfico que está faltando, né? O gráfico é referente ao item B, então vamos lá. É um gráfico de posição em função do tempo, certo? Então, posição em função do tempo. Posição é x em metros
e tempo em segundo. Agora ele percorreu tempos iguais, certo? Então, 60 e 60. 60 mais 60, 120, né? Tempo total, 120 segundos. No exercício, ele deu em minutos, mas aqui vamos colocar o gráfico em metros por segundo. Ok? Então, na primeira parte do nosso exercício, ele percorreu uma distância de 73,2 metros. E na segunda parte do exercício, ele percorreu uma distância bem maior, né? 183 metros somado com 73, né? 2, então vai dar um total de 256,2 metros. Então agora é só você terminar o gráfico, né? Ligando os pontos aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Se tiver algum outro exercício que vocês queiram que eu resolva, fique à vontade, certo? Nesse exercício ele também pede para você dizer como que você poderia calcular a velocidade média. Estou só corrigindo aqui para ficar mais bonitinho, certo? Então tá lá. Ok? Para você calcular a velocidade média a partir desse gráfico, você poderia calcular a inclinação da reta que liga o ponto inicial ao ponto final, certo? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário. Obrigado e até a próxima.